voltarei em breve. Todos nós um dia vai estar diante de Deus, diante do julgamento final. E nós vamos ser julgados conforme as nossas obras. Se seu nome não for achado no livro da vida, será jogado no lago de enxofre e ranger de dente. Agora aqueles que seu nome foi encontrado no livro da vida, viveu aqui na terra conforme a palavra de Deus, vão receber as suas vestiduras brancas e vão viver séculos e séculos do lado de Deus, na Nova Jerusalém. Revista das Armaduras de Deus. Se revista das Armaduras de Deus. A experiência espiritual de Ana, soldada do céu. Rocha que é Jesus e não deixe o brilho dele sair da sua vida, seja cheia do Espírito Santo da verdade que liberta e cura, salva e restaura. Volte para Deus urgente. O Espírito Santo quer fazer de você um soldado valente do céu, cheio dos dons do Espírito. Não seja escravo de Satanás, seja livre no sangue do Cordeiro de Deus. Amém. Aleluia. Ana, soldada guerreira de Deus, lutando contra as trevas. Eu pertenço ao Todo-Poderoso, não temo aos demônios, luto contra as trevas. Minhas armas, o nome do Filho de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus e o Espírito Santo. Mundo espiritual. Olá, meu nome é Ana, eu não conhecia Jesus. Minha alma era atormentada, sentia uma presença ruim. À noite eu não dormia, mesmo sendo uma criança, os demônios me atormentavam. Eu ia para a igreja católica, minha mãe preocupada e sem saber o que fazer chorava, eu não dormia bem, eu gritava dormindo, me levantava dormindo e ia para o chão toda noite. Eu falava palavrão dormindo.
Era terrível viver assim. A minha mãe me levou até o padre, não teve jeito, vivi assim por muitos anos. Quando ia dormir, gritava dormindo, falava palavrões dormindo, mas eu nem sabia dizer tais palavrões. Eu me agitava dormindo, gritava e me levantava e ia para o chão toda noite. Eu conheci Jesus com 16 anos, fui para uma igreja evangélica pequena e aceitei Jesus como meu Salvador. Foi a primeira vez que dormi tranquila, dormi tão bem, não gritei, não me levantei dormindo e senti uma paz tão grande. Desde então começou a guerra do mal para me afastar de Jesus. Eu servia a Jesus, amava Jesus e queria fazer a vontade dele. Eu lembro que até na faculdade eu não parava de pensar em Jesus. Eu queria estar com ele o tempo todo. Eu pensava nele. Recebi o dom de ganhar almas e logo fui com uma sede imensa de ganhar almas. Eu ia para hospitais, presídios e não tinha medo. Ia pelas ruas de casa em casa e pregava o evangelho. Eu me preocupava com as almas. Meu coração queimava pelas almas. Estava no ensino médio e me comportava como uma boa cristã. Me batizei nas águas em 2005, mas já havia recebido o Espírito Santo antes disso. Uma vez, no ensino médio, na escola, alguns alunos maus estavam fazendo brincadeira perigosa. O bebedouro da escola estava dando choque e todos que iam tomar água tomavam um choque, e eles ficavam lá rindo e não alertavam as pessoas. E quando chegou a minha vez, eu me aproximei para tomar água e nada aconteceu. Eles disseram: como pode isso? Todos tomaram choque menos ela. Como pode ser? O que ela tem? Nada aconteceu com ela. Mas eu já sabia que era o Espírito Santo de Deus que estava comigo e sorri e agradeci a Deus. Amém. Então eles disseram: vou tomar água. O bebedouro parou de dar choques, e o rapaz foi e tomou um choque. E todos viram o acontecimento na escola e ficaram sem entender. Sofri muito bullying na escola, mas o Espírito Santo me consolava. 2 Batalha contra o inferno e seus soldados. Em 2007, peguei uma carona com um policial e fui sequestrada por um policial corrupto. Ele me arrastou para um galpão, fechou o portão de ferro, vivi maus momentos. Aquele homem corrupto tentou molestar-me. Eu disse: por favor, não faça isso. No nome de Jesus. Ele disse: cale a sua boca. Não fale esse nome aqui. Eu falei o nome de Jesus no meu pensamento. E clamei e orei. Foram terríveis momentos de aflição, mas não temi. Eu acreditava que Jesus ia me ajudar e me proteger. Orei em pensamento. Aquele homem me bateu. Foi horrível. Quando pensei que era o meu fim, falei: por favor, Jesus, não deixe isso acontecer. Eu clamei. Não havia ninguém para me ajudar. Só Deus poderia me ajudar. Imagine uma adolescente indefesa com um monstro daquele. Ele havia matado mais de 60 pessoas e estava armado. Naquele tempo, eu não sabia que podíamos ouvir a voz de Deus. Então, quando tudo ficou escuro para mim, e não havia mãe, irmão ou pai e tio para me ajudar a sair daquele inferno. Quando lembro da vontade de chorar. Quando pensei que era o fim para mim. Ouvi uma suave e linda voz que disse com autoridade: foge. E falei: o que? Devo estar louca? Eu disse. E pela segunda vez falou mais forte: fugi, e falei: Deus. Como pode? Eu não posso ouvir a voz de Deus. Quem sou eu? Eu não sou nada. Não pode ser. E pela terceira vez falou: fugi. Foi tão alto e audível. Eu não pensei, não raciocinei na lógica humana. Na terceira vez eu imediatamente obedeci. Não olhei para trás, e senti que haviam anjos me segurando, pois eu não me tremia e nem entrei em pânico. Eu devia estar sem ter como andar de medo e pavor. Eu não tinha condição para andar tão segura e sem olhar para trás. Vocês lembram-se do portão de ferro que falei? Que ele estava fechado. Quando fui andando, o portão milagrosamente estava aberto. Aleluia! Sinto tanto amor e gratidão quando lembro.
Então, eu saí daquele lugar de trevas, estava tudo escuro e eu sozinha, já estava tarde da noite, pois passei umas 3 ou 4 horas presa no cativeiro. Eu não sabia o que fazer. Comecei a descer uma estrada, e aquela voz disse: Não desça para esse lugar. Suba. Dobre à direita e te mostrarei uma casa e tu baterás nessa porta dessa casa e pedirás ajuda. Eu fiz tudo que a voz disse, e bati na porta, e um casal abriu a porta e me ajudou. Entrei e fiquei lá, depois peguei um ônibus e fui para minha casa. Nunca esqueço esse testemunho, essa experiência sobrenatural. Quando cheguei em casa, minha mãe disse: Minha filha, eu passei a noite toda orando por você, eu senti de Deus que você estava em perigo. Amém. Continuei minha vida em Deus. Eu estava indo bem, então Satanás veio com uma flecha na minha mente, comecei a ouvir sem parar blasfêmias contra Deus e tudo que há no céu. Essa foi a pior guerra espiritual que tive. Passei dias dessa forma, ouvia todo momento e não podia compartilhar com ninguém. Satanás e os demônios blasfemam a todo instante de Deus e tudo que há no céu. E não posso compartilhar nada do que eu vi, pois são coisas terríveis demais e você não suportaria ouvir o que eu ouvi. Eu não queria passar por tudo isso, mas tive que passar. Eu implorava a Deus que ele parasse aquilo tudo que eu não queria ouvir. Quando eu ia dormir, além de todo aquele tormento, veio uma presença maligna para mim, e pensei que eu ia morrer naquele momento. Eu lutei contra aquilo e em Deus. Era maior que eu, era tão terrível, a mente humana não pode imaginar. Parecia que eu ia morrer naquele momento. Eu sentia um pavor, pânico de madrugada. Eu corria e pegava a Bíblia e passava. Eu fiquei nesse estado por alguns dias. Foi terrível. Que o sangue do Cordeiro de Deus nos cubra. Eu orava sem cessar e lia a Bíblia. Isso era a única coisa que podia me ajudar. No outro dia, durante o dia ouvi uma voz: Minha filha, eu vou te mostrar o inimigo da tua alma, mas não temas, pois eu sou contigo. Eu tomei um susto e imaginei que seria daqui um mês ou mais, um ano talvez. Na mesma noite, fui para a cozinha, e vi um demônio de 2 metros de altura, cheio de pelos pretos e marrons, olhos de fogo, chifres, garras, pés de dragão. Ele me olhava. No mesmo instante senti um medo terrível e inexplicável. Pavoroso, inimaginável. Além de tudo, que você leitor e ouvinte possa imaginar. Imediatamente desmaiei. Eu caí, mas eu não estava no chão, eu não caí no chão, e eu tentava saber como eu caí e não estava no chão. A minha carne desmaiou e eu podia ainda continuar orando em espírito. Eu continuei orando, e eu estava pendurada, com a cabeça caída para frente, mas os meus joelhos não tocaram o chão, e eu não sabia como eu podia estar naquela posição, pendurada. Era para eu estar caída no chão, pois meu corpo estava desmaiado. Eu continuava pendurada e orando. Foi quando Deus abriu minha visão espiritual. Eu vi um lindo homem todo formado por uma luz tremenda e branca. Eu não vi seu rosto, pois ele era formado todo de luz branca e reluzente. Aquele homem de luz me segurava abaixo dos meus ombros por trás. Então eu entendi o porquê de eu não estar caída no chão. Eu vi aquele homem me puxando para cima, ele me levantou para cima. E entrou dentro de mim. Então aquele demônio terrível não passava de uma baratinha pequena. Eu não sentia mais medo. Eu levantei minha mão direita e disse: No nome do Filho de Deus, saia Satanás. Ele sumiu, virou uma fumaça preta. Desapareceu. Aquela voz me disse: Minha filha, você tem ouvido a voz do inferno e as blasfêmias dos demônios. Mas agora você passará a ouvir a minha voz. E todas as noites eu ouvia a voz de Deus. Eu sentia uma alegria tremenda. Ganhava almas e compartilhava o Evangelho. Tudo que eu queria naquele tempo era ganhar almas, e ganhei muitas, até da minha família. Em 2010, o Espírito Santo me disse: Vai, fale da minha palavra para aquele homem. Me mostrou o homem em pensamento e sua rua. Eu disse: Deus, eu irei amanhã. Deixei para amanhã que eu vou. No outro dia o Espírito Santo me incomodou e disse: Vá e fale de mim para aquele homem.
Eu disse, Deus, eu falei que eu ia ontem, mas de amanhã não passa, amanhã, com certeza eu irei. Por favor, Deus, deixe para amanhã que eu irei sem falta. No outro dia, chegou em minha casa a notícia que aquele homem havia se suicidado. Eu paguei um alto preço, eu senti uma dor terrível em meu coração. Caro leitor e ouvinte, você jamais poderá entender a dor que eu senti. Me arrependi e orei. E saí para ganhar almas para compensar o meu descuido. Eu pedi perdão a Deus. Mas Deus já sabia que eu não iria e estava querendo me ensinar a nunca deixar nada para amanhã. Até hoje isso dói dentro de mim. Mas no ano de 2011 comecei a esfriar. Em 2012 ficava muito tempo na internet, e ocupada com a faculdade, gastava meu precioso tempo na internet, e minha vida espiritual foi morrendo aos poucos. Quando parei para pensar, já havia perdido meus dons espirituais. Fui dormir e ouvi risadas malignas. Outra noite veio uma fumaça negra maligna querendo me sufocar. Eu vi um lugar com densas trevas e tormentos. Nesse lugar, não era possível ouvir nada e nem sentir a presença de Deus, só de demônios. Era muito ruim. Satanás enviou pessoas mundanas e fiz amizades. Me afastei de Deus, mas não conseguia ir para o mundo. Sonhei com uma frase no céu dizendo: Jesus está voltando, se preparem urgente. Eu não conseguia mais ir para a minha igreja, pois eu estava amarrada espiritualmente. Antes de eu sair da igreja, sonhei com Jesus chorando e olhando para mim. Vi minha prima em um buraco com uma pedra por cima. Havia muitas crateras, eu vi meteoros caindo na terra, muitos. E eu e minha mãe estávamos fugindo. E uma força invisível nos arrebatava para o céu. Eu sonhei com muita bagunça nas igrejas e coisas que desagradavam a Deus. Eu tive uma visão em 2014, eu vi o inseto Aedes aegypti. Eu fui pesquisar na internet, o mosquito era realmente igual ao que eu vi na visão. Em 2017, a minha cidade foi infectada 85% pelo mosquito, inclusive eu. Pouco tempo antes de eu ser infectada por esse mosquito, eu sonhei com muitos vírus circulando na minha cidade. Ninguém podia sair de casa, as pessoas ficavam com medo. Eu vi os vírus circulando por toda a cidade. Eu sonhei com das entrando em minha casa e depois disso fui infectada. Eu tive um vírus chamado chikungunya. Essa doença é terrível e na fase aguda você não pode mover sequer um dedo, é impossível se movimentar nessa fase. Essa fase dura aproximadamente 4 dias ou uma semana, e depois a doença pode se estender de 3 meses ou até mesmo 6 meses ou mais de um ano. Na fase aguda é impossível se movimentar. De repente tudo foi se escurecendo, eu fui perdendo a minha audição, eu estava morrendo. Eu clamei a Deus, eu clamei com toda a minha força para que Ele não deixasse eu morrer. Eu já estava partindo, então, naquele momento, Jesus veio sobre mim, o Espírito de Deus veio. Naquele momento, eu me levantei e ergui os braços para cima, e abri as duas mãos. Eu tive uma lesão no joelho em 2003 e quando o vírus da chikungunya me atacou, eu não podia me levantar nem me movimentar, nem amarrar o meu próprio cabelo, eu não podia tomar banho sozinha, e nem comer sozinha, eu dependo das pessoas para tudo. Mas naquele momento, eu me levantei cheia de força e poder do Espírito Santo. E as minhas mãos, era impossível abrir, nem mesmo os meus dedos eu podia movimentar. Mas então neste momento que Jesus veio sobre mim, eu me levantei com muita autoridade e abri as minhas mãos, ergui os braços para o alto, ele começou a falar na minha boca e disse para minha mãe: mulher, por que está preocupada com muitas coisas? Me busca em primeiro lugar e eu suprirei tuas necessidades. Por que está tão atarefada? Me busca em primeiro lugar. E depois ele falou para mim: minha filha, eu vou te levar para muitas nações, e eu vou te usar neste último momento, nestes últimos dias, nesses tempos eu vou te usar para ganhar muitas almas para o meu reino. Eu vou te usar nesta última hora, eu te levarei para vários países.
Eu abri as duas mãos e fiquei falando com muita autoridade. As dores passaram e depois, quando ele parou de falar, eu caí de volta na cadeira e eu não pude mais me levantar e nem abrir os dedos porque a fase aguda da chikungunya é impossível se movimentar. Pergunte a qualquer médico, na fase aguda dessa doença, é impossível levantar as mãos e abrir os dedos. Mas naquela hora, Deus me levantou e eu abri os dedos, levantei os braços para o alto. Você que teve essa doença terrível, sabe que é impossível erguer os braços para o alto e abrir as mãos. Este foi o meu testemunho do que aconteceu comigo no ano de 2017, no mês de maio para junho. Deus falou também assim: ai dos pastores inúteis que não cuidam das minhas ovelhas, eu mesmo irei contra eles. Ai desses! Ai de quem tocar na menina dos meus olhos. Enfim. Estávamos em 2017, eu voltei para Deus, mas enfrentei legiões e venci. Depois veio um ser maligno chefe na hierarquia e Deus lutou com ele por mim, pois eu não pude lutar com ele, era muito forte, mas para Deus, ele não é nada. Agora nos mês de agosto ele veio novamente, e eu lutei contra ele, já não tive medo, mas sua presença é terrível, eles querem nos fazer medo, sua presença é pavorosa, isso porque eles são trevas, dai a explicação para ser tão ruim a sua presença, mas não precisamos ter medo, maior é quem está conosco, já não tenho mais o medo que eu tinha antes, saiba que ele se alimenta do seu medo, você não precisa ter medo, lute contra ele. E resista, ele fugirá de você. A presença demoníaca é realmente pavorosa, terrível, mas você precisa lutar contra ele, você vai sentir a presença terrível na hora da luta, mas não temas, eu já expliquei que é porque eles são trevas, e não há como sentir uma boa sensação nas trevas. A sensação é terrível, mas Deus me deu experiência e mesmo sentindo a presença terrível dele não tenho mais medo, pois sei que o sangue do Cordeiro de Deus tem poder. Não há como relaxar e sentir coisas boas nas trevas, entenda, apesar da sensação terrível, não tenha medo, lute. Seja um soldado, uma soldada guerreira de Deus. Bem-vindos ao exército de Deus. Vamos lutar contra as trevas e não contra pessoas. Somente contra as trevas. Eu amo ser soldada do exército de Deus. Amém. Que o sangue do Cordeiro nos cubra, se arrependam e clamem a Deus. Obedeçam a Deus em tudo. Abandone o velho homem. Eu sabia que ia encontrar um homem que falasse inglês também e que iria fazer as animações de minhas experiências e Deus cumpriu. Aleluia. Honras e glórias somente a Deus. Soldada do céu, Ana. Tua presença, Teu Espírito, Deus, quero ter em mim. Meu refúgio é Tua palavra, Deus, em meu coração. Jesus Cristo veio em carne e morreu, tudo para me salvar. Tua presença, Teu Espírito, Deus, quero ter em mim. Meu refúgio
is no one else for me, none but Jesus. Crucified to set me free. Now I live to break Him praise. Se revista das armaduras de Deus. A experiência de Ana contra as trevas. Soldada do céu. Se inscreva no canal Sonhos e Visões. Se revista das armaduras de Deus. A experiência de Ana contra as trevas. Soldada do céu. Se inscreva no canal Sonhos e Visões. Se inscreva no canal Sonhos e Visões. Busque a Deus com toda a sua força e de todo o seu coração. Se revista das armaduras de Deus. A experiência espiritual de Ana, soldado do céu.